E eu entendo que é uma das mais difíceis que a gente pode para apresentá-la, né, para efetivamente fazer valer essa característica na nossa vida. E a base é o texto de Mateus, capítulo 11, 29, onde Jesus nos dá uma instrução, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então a característica que a gente vai falar hoje é sobre mansidão, né? Ou ser manso, uma característica de um caráter de uma pessoa mansa, né? Eu acho que não só você, acho que nós todos temos que voltar para muitas aulas, né? E entender um pouquinho porque é muito difícil mesmo, né? Ou se comportar dessa maneira como Jesus se comportou, né? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas são controladas pelos sentimentos. Todos nós somos controlados por sentimentos. E de alguma maneira, às vezes o sentimento, por mais que você fale assim, eu controlo até a página 2, né? Oh, tem gente que nem virou a página, já se soltou. Pois é. Então, e na realidade, a gente, como é controlado por sentimento, quando a gente é ofendido, quando a gente é humilhado, a gente vai reagir, né? A gente vai reagir. Pode deixar tocar, não precisa atender não. Ou pode ser alguém da escola, vai lá, Suzy. De repente, a Débora ou... eu ia falar isso, porque eu não estou Andréia. E o celular da Alex está aí. Às vezes ela manda mensagem. Tá bom, vamos ver. Não, mas para descontrair, né? O que a Edvânia pontuou é bem isso mesmo, né? Nós somos muito reativos, né? A gente reage a qualquer tipo de ação. Tem gente que reage mais fácil, tem gente que demora um pouco, mas acaba reagindo também, né? Então, e aí vai surgir na nossa vida o sentimento da vingança, né? Que é ao contrário da mansidão, né? A gente quer devolver. E geralmente quando a gente devolve, a gente nunca devolve na mesma proporção, né? A gente sempre devolve um pouco mais. A gente sempre extrapola um pouco, né? Fez mal, eu vou fazer mal também e vou dar uma pincelada, um jeitinho meu, né? Uma característica minha para aquilo, né? É sempre mais, né? Então eu penso assim que muita gente acha assim que quanto mais agressivo, mais forte ele é. Né? Tem gente que se defende na sua força, né? É alguém da escola? Não? Não? De casa? Não? Pode falar? Não? Não? É o Marcos, lá de São Luís. Ah, tá. Depois eu converso com ele. Cadê o telefone de casa? Tá bom. Então, algumas pessoas entendem assim que o processo de agressividade o torna forte, né? Ele se esconde atrás da agressividade, do jeito dele reagir, né? E mansidão, às vezes alguns acham que é sinônimo de fraqueza e covardia, e não tem nada a ver, né? A mansidão, a principal característica da mansidão, se a gente pudesse definir, é dizer assim, me submeto à vontade de Deus. Isso é uma definição de mansidão. Submetido à vontade de Deus. E a vontade de Deus, se você submete a ela, você vai fazer o que for colocado para você fazer. Seja, né, no conceito ali de Jesus, se a gente for já lá para o final da aula, né? Mas aí você pode fazer a leitura de Isaías 53. Eu queria ler esse texto lá no fim. Mas você pode já fazer a leitura dele, trazendo na perspectiva do contexto de Jesus Cristo, quem ele era.
o que o profeta estava dizendo ali, quem era Jesus. Então abre aí a tua Bíblia, Isaías 53. Eu ia ler ele no fim, mas vamos aproveitar já que a direção de Deus aí, vamos ler agora, já no começo. Isaías 53. Não. A partir do versículo 4. Se você quiser depois ler, depois você lê em casa ele inteiro, que é muito bonito, né? Quem deu crédito à nossa mensagem, quem foi revelado o braço do Senhor, começa ali, mas aí você vai lendo. Do versículo 4 em diante diz assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Mesmo no direito de falar, o manso não vai falar, né? Essa é a diferença. E isso, por isso que eu disse no início, né? Muito difícil. Mansidão não pode ser confundida com uma qualidade natural do ser humano. Nós não temos isso. Não é algo natural, não é algo dado. Isso é espiritual. Isso é algo divino. Só aquele que se busca, se volta efetivamente para Deus, vai permitir que o Espírito Santo possa produzir isso na vida dele. Ela é um fruto do Espírito, né? Paulo relata lá em Gálatas, dos mais difíceis de nós termos. Ser manso. Porque imaginar que o manso, mesmo com o direito, ele não vai requerer o seu direito. Ele vai se submeter. Jesus tinha o direito ali, né? Aqui o profeta está anunciando o que ia acontecer com ele. Mas se você vai para o relato que efetivamente aconteceu com Jesus, foi justamente isso. O que o profeta disse aconteceu. Jesus não abriu sua boca. Se você vai lá ler o texto, só para a gente confirmar, né? Vamos ler aí, Mateus 27, que vai relatar justamente essa passagem. E aí quem quiser que achar, faça a leitura para nós aí. Mateus 27, 12 a 14. Esse texto está citado aí na apostila de vocês, no material, não precisa anotar, ele está lá no fim, tá? Depois eu estou pulando, já trazendo o final, mas é só para a gente fazer uma ponte aí, né? Isaías não estava? Não, Isaías não estava, é verdade. O texto de Mateus está. É Mateus 27, 12 a 14. Quem achou? Pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Olha só. Falou nada. Ele poderia reagir, né? Estava no direito dele reagir. Era um julgamento ali. Era algo que ele está sendo acusado. E todas as acusações eram acusações infundadas, sem nenhuma verdade. Ele não abriu a sua boca. Então eu entendo que o espírito, o caráter de uma pessoa mansa, nós precisamos estar dispostos ou dispostas a deixar que o Espírito de Deus molde esse caráter na nossa vida, nos ajude nessa jornada, porque é uma jornada difícil. Você sofrer, você passar por situações de acusação, passar por limitações na sua vida e permitir que Deus transforme, molde seu caráter, isso é só pelo Espírito Santo. E a base nossa sempre foi, o nosso referencial foi Jesus, né? A gente tem falado o modelo do nosso caráter que nós devemos ter como
para imitar Jesus. E o texto é aquele de João, texto clássico, 1 João 2,6, que diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E a cada dia que vai passando a nossa aula, parece que vai ficando mais difícil de andar do jeito que ele andou, né? Fazer o que ele fez. Mas como cristãos, ou como pequenos cristos, a gente tem que entender que é o propósito de Deus para a nossa vida. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer que quando ele foi ultrajado, ele não revidava o ultraje. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que estava o julgando, né? O Evangelho de Lucas também, o evangelista Lucas vai dizer assim que Jesus enviou, numa passagem de Lucas, lá no capítulo 9, Jesus envia alguns dos seus discípulos para Samaria. E os discípulos de Jesus são mal recebidos em Samaria. Não são bem recebidos. E aí aparece lá Tiago e João e fala para Jesus assim: manda fogo do céu em Samaria. Né? Falou para Jesus: manda fogo naquele lugar. E o que Jesus respondeu? Jesus falou: não é isso. Né? Os discípulos falaram para Jesus: manda, desce o cajado lá, Jesus. Não deixa passar essa oportunidade. E Jesus falou: não. Né? Simplesmente ele muda o caminho dele, não vai para Samaria naquele momento, vai para outro lugar, deixa a coisa como está. Não é assim que as coisas acontecem, né? E o texto de Mateus, né? A gente deve aprender, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é um aprendizagem a gente olhar para Jesus como referência e entender as qualidades de uma pessoa mansa. Então, o que é um caráter manso? A palavra mansidão, ela transmite o sentido de brandura, ternura, meiguice, doçura, amansado, domado, o que tem força sobre o controle, ele tem a força dele sobre o controle, ele não é explosivo, não é radical. O manso recusa-se a discutir, a contender. Como seria bom, né? Se nós fôssemos assim. E eu acho que eu estava pensando isso em casa, até brinquei com a Suzy à tarde, mas era brincadeira, ela sabe que é brincadeira. E a gente passa assim. Eu entendo, talvez vocês vão concordar comigo. É mais fácil a gente agir com mansidão com quem a gente pouco conhece, Com certeza, não precisa nem completar. do que quem está do nosso lado, né? Parece que a gente acha assim, não, esse aí pode aguentar tudo. Pode aguentar o meu estresse, a minha TPM, o que for. Pode aguentar. Né? Afinal de contas, ele já me conhecia, eu era assim quando casamos, né? Entendeu? A gente vai dando justificativas, não é só casal, mas é com filho, no relacionamento de amizade, você vai construindo uma amizade com alguém, ela se torna uma amizade mais sólida, você já acha que já pode falar o que vem na cabeça, do jeito que você quiser, alguém que não concorde. Pois é, com opinião negativa, contrária à sua, diferente, respeitar. Eu falo que assim, eu acho que comentei com algumas pessoas, antes de ir para o retiro ano passado com a igreja, aqui, eu comentei com algumas pessoas, falei, eu estou mais nervosa de ir para o retiro com o pessoal, que vai conviver comigo 4 dias, do que realmente ir para o retiro, com medo do que realmente as pessoas iriam viver. Quantas pessoas se escondem assim, né? Mas é uma realidade isso. É uma característica nossa, a gente quer se esconder, né? A gente muitas vezes se esconde no nosso lar, na nossa casa. Só nos conhece efetivamente quem caminha conosco. É um ditado popular, né, do saco de sal, né? Só conhece quando comeu um saco de sal com você. Uma saca de sal 30 quilos, cara. É muito tempo. Minha mãe
É anos, né? É anos para comer. A gente compra sal, quem compra sal todo mês? Sal você até esquece de comprar. Aí você vê, está acabando. Você fala, não, acabou o sal. Não. Porque é uma coisa que nem... Isso é pitadinha. Pouquinho que você usa. Não sei quem tem muita mão pesada, né? Que gosta de exagerar no sal. Mas a gente tem muito controlado isso para não... Questão de hoje, pressão, tudo mais, né? Você vai chegando numa idade, você já controla o sal. Tem que... Outra característica, o manso é aquele como discípulo de Jesus não precisa se defender daquilo que os homens ou o mundo falam contra ele. Não precisa se defender. Todo aquele que se autodefende, ele já está pode crer que já tem angu, tem caroço naquele angu. Começou a se defender muito, né? Justificar. Tem coisa, não precisa, ele não precisa se justificar, ele faz. E ele é manso, ele apresenta-se. Jesus não teve que... O que ele ia falar perante Pilatos? Vamos pensar, o que ele ia falar? Estão me acusando, mas ele falaria o que ali? Não, está errado, eu acho que eu não mereço a morte, eles estão falando tudo mentira. Tá. Tudo se comprova. Os fatos se comprovam. Quando Jesus diz para Pilatos assim, eles dizem que eu sou. Quando eles vão prender Jesus, qual é a fala de Jesus para os seus, para aqueles que chegam para prendê-lo? Diz assim, eu estava com vocês todo dia. Todos os dias eu estava com vocês. Vocês vão na calada da noite me prender? Como um bandido? Como alguém que estava fugitivo? Eu sempre estive com vocês, caminhei junto com vocês aí. Então não tem o que se esconder. A mansidão, outra característica, ela é não reagir contra o mal que fazem e não reivindicar qualquer direito. Não reivindica. Mas ela tem uma paz interna. Sim. Processo de preenchimento interno, que ele sabe que ele não está... É espiritual isso. Não é só um autocontrole, é algo espiritual mesmo. Ele sabe, bom, estão falando, mas eu sei que não sou isso. Tem pessoas que têm uma natureza que parece ser calma, que não revida, mas não é porque ela... Acho que eu quero É timidez, né? Sei lá, porque tem medo de confronto, talvez Tem medo do... medo do que dentro de si. Ela, às vezes, dentro ela tem ebulição, mas ela nunca vai externar. Sim. Então, isso não é mansidão, né? A gente confunde. Aham. A gente fala assim, nossa, eu queria tanto ser igual fulano, mas aí o fulano ele é igual você, só que ele guarda ele, entendeu? Não sabe o que passa lá dentro, fulano. E o outro já é um pavizinho curto mesmo, falou, já solta, fala na lata, não quer nem saber, né? Então, o outro não, tá morrendo dentro, né? Tá lá... Às vezes tudo bem que causa mais efeitos adversos. Sim. Às vezes passa mais rápido do que o outro, né? Pois é. Causa mais transtornos, mas Hein, pastor? tem que ficar se desculpando. Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Pois é. Tá vendo? Tem, a gastrite não tem, né? Não tem, a úlcera não vai aparecer. O manso, a outra cara, não faz exigências quanto à posição, privilégio, posse, distinção. Tem gente que gosta desse status, né? De estar posição, de ser sempre a questão do orgulho, né? Presunção, que aí vai tomar conta disso, né? O egoísmo, o desejo de vingança, são características de quem não é manso, né? Ele é alguém que não tem autocontrole. Mas eu queria analisar a vida de um profeta, de um homem de Deus, que a gente pensa assim, então não tem como mudar a personalidade. Lembram lá que temperamentos controlados pelo Espírito, né? Só muda espiritualmente. Na minha força não muda. E a figura que a gente vai analisar é a vida de Moisés. Quem era Moisés? Como ele era? Manso. Manso.
A Bíblia diz que não houve um homem tão manso quanto Moisés na terra, depois que o Espírito pegou ele. Enquanto não pegou, ele matou o egípcio. Né? Enquanto não pegou ele, o egípcio estava lá brigando com um irmão da tribo ali, ele foi lá, matou e enterrou. Né? Então não tinha nada de manso, não. A vida dele, característica, mas a Bíblia vai dizer que não existe, o texto lá de Números, como referência aí, acho que tem anotado, Números 12, versículo 3, diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Porque teve que ser paciente mesmo com aquele povo depois. E se não tivesse paciência, e mesmo assim no final ele deu aquela pisada na bola, deu uma ferida na pedra lá. E aí Deus falou para ele: você está voltando às características, então agora é o seguinte, você não entra na terra. Você estava indo muito bem, mudei a sua vida, o cara, aí eu voltou, né, deixou a carne de novo, 5 minutos ali, deu aquela ferida na pedra. Deus falou para ele: tá bom, agora você não vai entrar na terra prometida por causa disso. Mas o caráter pode ser moldado, né? A mansidão pode ser uma vida, uma conquista nossa, né? Então vamos ver aí, quem foi Moisés? Quem puder abrir aí, Êxodo 2, está aberto? Então leia aí, Êxodo 2, 11 e 12. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas carnes. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a um e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na ilha. Isso. Então, manso, nada, né? Matou. Eu estava lendo um texto de um pastor, pastor Max Lucado, e ele tem um texto que fala: Deus nos chamando pelo nome. E eu queria ler esse texto para vocês. Um pouquinho de paciência. Só que ele faz uma comparação. Achei muito interessante, eu li hoje à tarde, e trata bem especificamente do que a gente está falando. Diz assim: a voz proveniente do balde de limpeza. O corredor está silencioso, exceto pelas rodas do balde e os pés que o velho vai arrastando. Ambos soam cansados. Os dois conhecem esses pisos. Quantas noites Henk os limpou? Sempre cuidando de limpar os cantos, sempre cuidadoso de colocar sua placa amarela de advertência devido ao chão molhado. Sempre ri ao fazê-lo. Cuidado todos, ri por dentro, sabendo que não há ninguém por perto. Não às 3 da manhã. A saúde de Henk já não é como antes. Gota sempre o mantém acordado. A artrite o faz mancar. Seus óculos são tão grossos que os seus globos oculares aparentam ser o dobro de tamanho normal. Seus ombros estão caídos, mas realiza o seu trabalho, ensopa o chão com água e com sabão, esfrega as marcas dos saltos dos advogados de passo firme, que os de passo firme deixam. Terminará a sua tarefa 1 hora antes da hora de ir embora. Sempre finaliza cedo. Tem sido assim durante 20 anos. Quando acabar, guardará o balde e se sentará do lado de fora do escritório do sócio mais antigo e esperará. Nunca sai cedo. Poderia fazê-lo, ninguém saberia, mas não o faz. Uma vez quebrou as regras, nunca mais. Às vezes, se a porta está aberta, entra no escritório. Não por muito tempo, só para olhar. O escritório é maior que o seu apartamento. Percorre com o seu dedo o escritório, acaricia o sofá de couro macio, permanece em pé diante da janela e observa enquanto o céu cinzento se torna dourado e recorda: eu uma vez teve um escritório como este. Lá quando Henk era Henry, naquele tempo, esse encarregado de limpeza era um executivo. Faz muito tempo, antes do turno da noite, antes do balde de limpeza, antes do uniforme de manutenção, antes do escândalo.
Henk não pensa mais no assunto. Não há razão para fazê-lo. Ficou encrencado, o despediram e foi embora dali. Isso é tudo. Não são muitos os que sabem do assunto. Melhor assim, não é necessário dizer-lhes nada a esse respeito. É seu segredo. A história de Henk, por falar nisso, é real. Mudei o nome e 1 ou 2 detalhes. Dei-lhe uma profissão diferente e o situei num século diferente também. Porém, a história é verídica. Você já ouviu, a conhece, quando lhe disser o verdadeiro nome, lembrará. Porém, mais que uma verdadeira história, é uma história comum. É a história sobre um sonho descarrilhado. É uma história de uma colisão entre esperanças elevadas e duras realidades. Acontece com todos os sonhadores, e como todos sonhamos, nos acontece a todos. No caso de Henk, tratava-se de um erro que nunca poderia esquecer, um grave erro. Henk matou alguém. Encontrou um valentão que batia num homem inocente e Henk perdeu o controle. Assassinou o assaltante. Quando o fato se tornou conhecido, Henk foi embora. Henk preferiu esconder-se para não ser preso. Então fugiu. O executivo se converteu num fugitivo. História verídica, história comum. A maioria das histórias não chega ao extremo da de Henk. Poucos passam suas vidas fugindo da lei. Muitos, porém, vivem com remorsos. Poderia ter conseguido uma vaga em golfe na universidade, me disse um homem na semana passada, estando na 4ª área de saída. Tive uma oferta sim que saía da escola secundária, mas me uni a uma banda de rock. No final nunca fui, agora estou limitado a consertar portas de garagens. Agora estou limitado, epitáfio de um sonho descarrilado. Pegue um anuário da escola secundária e leia a frase: o que desejo fazer? Embaixo de cada retrato, vai ficar tonto ao respirar o ar contaminado de visões de cumes de montanhas. Um disse: estudar numa universidade enorme, de renome. Outro: escrever livros e viver na Suíça. Outro: ser médico num país de terceiro mundo. Outro: ensinar para crianças de bairros pobres. Ainda assim, leve o anuário a uma reunião de ex-colegas depois de 20 anos de graduados e leia o capítulo seguinte. Alguns sonhos se converteram em realidade, mas muitos não. Compreenda que não é que todos devam concretizar-se. Espero que esse pequenino que sonhava em ser um lutador de sumô tenha recuperado o seu bom senso. E espero que não tenha perdido sua paixão durante o processo. Mudar de direção na vida não é trágico, mas perder a paixão é. Algo nos acontece no trajeto. As convicções de mudar o mundo vão se degradando até converter-se em compromissos de pagar as contas. Em vez de alcançar uma mudança, conseguimos um salário. Em lugar de olhar para frente, olhamos para trás. Em lugar de olhar para fora, olhamos para dentro. E não gostamos do que vemos. Henk não se agradava. Henk via um homem que se havia conformado com a mediocridade, tendo sido educado nas instituições de maior excelência do mundo, contudo trabalhava no turno noturno por um salário mínimo para não ser visto de dia. Mas tudo isso mudou quando ouviu uma voz que vinha do balde. Mencionei que esta história é verídica. No princípio, achou que a voz fosse uma piada. Alguns dos homens do terceiro andar faziam truques desse tipo. Henry, Henry, chamou a voz. Henk virou-se, mas ninguém o chamava de Henry. Henry, Henry. Olhou para o balde e o balde resplandecia, vermelho brilhante, vermelho ardendo. Podia perceber o calor 2 metros de distância. Aproximou-se e olhou para dentro. A água não fervia. Isso é estranho, murmurou Henk, ao aproximar-se mais um passo para poder ver com maior clareza. Porém a voz o deteve. Não se aproxime mais. Tire o calçado. Está parado sobre um piso santo. De repente Henk soube quem falava. Deus?
Não estou inventando isso. Sei que pensa que sim. Parece loucura, quase irreverente. Deus falando de um balde quente a um zelador de nome Henk? Seria crível se dissesse que Deus falava de uma sarça ardente a um pastor de nome Moisés. Talvez esta versão seja mais fácil de analisar, porque você já ouviu antes. Mas o simples fato de que seja Moisés e uma sarça em vez de Henk e um balde não faz com que seja menos espetacular. Com certeza Moisés deixou cair as sandálias por causa da emoção. Nos perguntamos o que surpreendeu mais o ancião, que Deus lhe falasse de uma sarça ou o simples fato de que Deus lhe falasse. Moisés, igual a Henk, tinham cometido um erro. Você se lembra da história? Da nobreza por adoção, um israelita criado num palácio egípcio, seus compatriotas eram escravos, porém Moisés era privilegiado, comia à mesa real, foi educado nas escolas mais refinadas, mas a professora que mais influiu não tinha título algum, era sua mãe, uma judia que contrataram para ser sua aia. Moisés, você pode ouvir como sussurra o seu jovem filho, Deus o colocou aqui de propósito. Algum dia você libertará o seu povo. Nunca esqueça, Moisés, nunca esqueça. Moisés não o fez. A chama da justiça se fez mais quente até arder. Moisés viu um egípcio que batia no escravo hebreu. Do mesmo modo que Henk matou o assaltante, Moisés assassinou o egípcio. No dia seguinte, Moisés viu o hebreu, pensava que o escravo lhe agradeceria, não o fez. Em vez de mostrar gratidão, expressou ira. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Moisés soube que estava em dificuldades, fugiu do Egito e se ocultou no deserto. Chame a isso uma mudança de carreira. Passou de jantar com dirigentes de Estado e a contar cabeças de ovelhas. Não se pode dizer que tenha subido de posição. E assim foi que o hebreu brilhante e promissor começou a cuidar de ovelhas nas colinas, do círculo mais refinado ao cultivo do algodão, do escritório oval ao táxi, da manobra a taco de golfe a cavar uma vala. Moisés pensou que a mudança era permanente. Não existe evidência de que tenha jamais albergado a intenção de voltar para o Egito. Além disso, tudo parece indicar que desejava permanecer com suas ovelhas. De pé descalço, perante a sarça, confessou: Quem sou eu que vá a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Alegra-me que Moisés tenha feito essa pergunta. É uma boa pergunta, porque Moisés, ou mais especificamente, por que Moisés de 80 anos? Moisés, quando foge para o Egito, ele tinha 40. E agora que a sarça arde, ele tem 80. Passaram-se 40 anos. Né? E aí a gente pega aqui, né? Ele diz assim, a versão de 40 anos era mais atraente. O Moisés que vimos no Egito era mais temerário e seguro. Mas o que encontramos 4 décadas mais tarde era relutante e curtido. Se você e eu tivéssemos visto Moisés lá no Egito, teríamos dito: este homem está pronto para a batalha. Foi educado no sistema mais refinado do mundo, treinado pelos soldados mais hábeis, contava com acesso instantâneo aos círculos íntimos de Faraó. Moisés falava a sua língua e conhecia os seus costumes. Era o homem perfeito para a tarefa. Gostamos de Moisés de 40 anos, mas o Moisés de 80, de jeito nenhum. Demasiado velho, demasiado cansado, cheira a pastor, fala como estrangeiro. Que impacto causaria em Faraó? Não era o homem indicado para a tarefa. E Moisés estaria de acordo. Já tentei antes, diria ele. Esse povo não quer ajuda. Só me deixe aqui para cuidar das minhas ovelhas, são mais fáceis de conduzir.
Moisés não teria ido, você não teria o enviado, eu não teria o enviado. Mas Deus o fez. Como se entender isso? O Moisés de 40 anos era um cidadão da cidade. O octogenário conhece o nome de cada cobra e localização de cada poço de água. Se deve conduzir milhares de hebreus no deserto, será melhor que conheça o básico da vida no deserto. Outro assunto é a dinâmica de família. Se vai ter que viajar com famílias durante 40 anos, é possível que seja de ajuda a compreender como agem. Ele se casa com uma mulher de fé, a filha de um sacerdote midianita, e estabelece sua família. Porém, ainda mais importante que a vida no deserto e as pessoas, Moisés precisa aprender algo sobre si mesmo. Aparentemente aprendeu. Deus diz que Moisés está pronto, e para convencê-lo, lhe fala através de um arbusto. Era necessário que fizesse algo dramático para captar a atenção de Moisés. Acabaram as aulas, disse Deus. Chegou o momento de começar a trabalhar. Coitado de Moisés, nem sequer sabia o que estava escrito. Porém estava, e adivinha, você também está. A voz da sarça é a voz que sussurra para você. O lembra que Deus ainda não acabou a obra com você. Claro que é possível que ache que acabou. Talvez pense que já está no declínio, ou ache que há outro para realizar a tarefa. Se é isso que você pensa, reconsidere. Aquele que em você começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Você viu que Deus faz uma boa obra em você. Viu quando a terminará? Quando Jesus voltar. Tem. Interessante, né? A gente olhar, perceber que um homem que não é nada, não tinha mais o que fazer, né? Pensar assim, e agora? Né? 40 anos passou. Mas Deus leva ele para o deserto para mudar a vida dele, para transformar a vida dele, para capacitar a vida de Moisés. Para gerar naquele homem que não era manso, que era pesado de língua, até ele fala isso, né? Eu tenho uma língua pesada, Deus. Quando ele vai questionar com Deus ali, ele fala, minha língua não é muito boa não. O negócio é complicado, eu não seguro muito. Deus vai mudar a vida dele, transformar a vida daquele homem. A transformação de Deus na vida de Moisés, de um velho homem, isso quer dizer o que para nós? Que a gente diz assim, né? Já fui surrado pela vida, não tem mais o que mudar aqui não. E Deus mudou. A gente fala assim, minha característica sempre foi assim. Sempre fui desse jeito. Deus muda. Se você permitir, a primeira coisa é isso, né? Nós vamos permitir que o Espírito tome a nossa vida e molde o nosso caráter, transformando um caráter agressivo num caráter manso. Então, eu não sei, depois dessa leitura aqui, eu cansei um pouquinho, né, de ler, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é a impressão, o que vocês têm de impressão nisso? Quando a gente está falando de um caráter manso. Depois a gente vai ver aqui como reagir diante de provocações, que às vezes a gente é provocado, talvez você vai ser mais provocado se você buscar esse caráter de mansidão. Quando a gente quer ser manso, a gente é mais provocado, né? A gente fala assim, não, eu vou mudar. Talvez você não tenha passado por essa experiência. Eu vou falar, não, vou ficar quieto. Não vou mais reagir, eu vou ficar mais na minha. E aí a pessoa vem uma, vem duas, vem três, vem quatro. Você fala, nossa. Aí você fala, não aguento. Pá. Aí solta de novo, né? Porque a reação às provocações é muito difícil. Mas vamos lá, vamos compartilhar um pouquinho. Vocês perceberam da leitura? Depois, se quiser ler, eu também mando para você. Tem o texto aqui em PDF, você pode ler. Quem gosta de ler em PDF, depois lê. Se não gosta, depois manda imprimir e ler. É legal. Reações. Vamos lá. O que vocês pensam? Primeiro, analisando a vida de Moisés, no que Deus transformou, né? E naquilo que Deus pode fazer também na nossa vida. De cada vez aí, pode falar. Mansidão é um assunto bem difícil, assim, né? De falar para
Moisés como um homem que não foi manso e depois foi mudado para ser manso, porque eu sempre aprendi que Moisés sempre foi manso. Mas assim, é interessante ver esse ponto de vista, né, da história, né, que ele matou o egípcio e tal. Até eu dei aula na escola domingo, estava falando sobre as bem-aventuranças, e eu falei bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Aí eu lembrei de Moisés, porque na minha visão Moisés tinha fome e sede de justiça, como a palavra diz, né? Então por isso que ele fez o que fez. Mas eu sempre me lembro mais de Pedro, quando fala assim, de uma pessoa que foi mudada, como o pessoal É uma outra figura. Eu me identifico mais com Pedro. Mas assim, a história de Pedro, que fala no final da palavra dele, né, que não fala muito como foi o final da vida dele, mas ele morreu crucificado, né, de cabeça para baixo. E eu fico pensando, eu lembro mais do exemplo de Pedro, eu fico pensando, né, como foi para Pedro, que era um homem tão impossível, que não era muito manso, né? Porque a Bíblia fala dele, era impossível, porque às vezes a pessoa é impossível, mas é mais calma, né? Mas ele era impossível e, ao que parece, pelo que a Bíblia fala, não era muito manso, não tinha muito controle sobre as emoções. E se deixar levar pelo Evangelho de tal forma... Moldando o caráter dele. Moldar o caráter que ele morreu quase como Jesus, né? Só que Jesus morreu por nós todos, porque ele não tinha pecado, né? Ele não tinha pecado. Mas ele morreu uma morte similar a de Jesus, de cabeça para baixo, crucificado. Então eu fico imaginando como o coração dele teve que se tornar manso. Né? É muito difícil, assim, é só o Espírito Santo mesmo. Porque por nós, assim, eu acho que quando a gente vai tentar ser manso com raciocínio lógico, eu acho que fica assim, uma mansidão velada, na minha percepção, não sei se estou completamente correta. Mas, assim, quando eu, Flávio, não sou muito mansa, quando tento ser mansa, que é uma mansidão lógica, um raciocínio lógico, ela é uma mansidão velada, né? Sim. Tipo, é só um comportamento correto, politicamente correto, mas por dentro está explodindo, né? E eu vejo assim que aqui vem do Espírito Santo é inexplicável, assim. Se a gente ficar aqui com palavras, a gente não consegue explicar o que o Espírito Santo faz. É quase como que, não sei se eu posso usar essa palavra, mas um pouco de uma anestesia. Sei lá, ele leva você para um estado espiritual, para você explicar, que você fica anestesiado, assim, né? Não anestesiado que eu digo nerd, assim, mas sei lá, você para de pensar racionalmente, de querer ter razão, você simplesmente tenta ser o que Jesus é, mas não é sempre, né? É muito difícil. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar espiritualmente, sem explicação racional, assim, não tem palavras lógicas para explicar. Eu acho que só completando o que o Flávio disse, é que assim, a gente tem essa sensação mesmo, porque de estar sendo controlado pelo Espírito, porque pela nossa força, em nós mesmos, a gente... É por isso que no início eu disse, né, entender mansidão como uma virtude humana, não tem como. Porque você vai reagir. Estava escutando a falar, daí eu penso assim, algumas pessoas, não sei se seria bem isso, mas tipo, tem a característica a mais de mansidade. Então, tipo, o tratamento do Espírito Santo com essa pessoa é diferente do que uma outra, mas calma, que é mais... Uma calma natural. Eu fico com o pé atrás, assim, tirando... Não, mas não É é que se você for analisar pessoas a muito situação, sozinhas. Eu já sofri tanto, que eu falo assim, eu prefiro eu explosiva, porque o senhor sabe exatamente o que eu estou sentindo. Porque eu falo, eu brigo, eu choro com muita facilidade, mas, entendeu? Do que essas pessoas muito boazinhas, Então, porque o que que aceita tudo. Olha, quando minha mãe dizia que boi manso pegou pro curral. Eu sou muito boazinha, eu tenho medo. Uma pessoa que, sabe, você fala, não responde. Eu fico com muito mais agradáveis também. muito mais. o conceito de...
Por isso que a gente falou desse conceito de mansidão, no que você está falando, humano. A pessoa é pacata, não tem boca para nada, não reclama de nada, mas você sabe que ela está, como a gente já falou aqui, está morrendo por dentro. Ela queria E uma hora vem, uma hora ela volta, porque na realidade isso é humano. Quando a gente está falando do conceito de mansidão divino, de transformação, quando ele transformou a vida de Moisés, um assassino, não assassino, fugitivo. Mas ele matou defendendo, não importa o que ele fez. Quando ele vai se apresentar para o hebreu lá, o hebreu diz para ele: você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio também? Aí Moisés percebeu o que tinha feito, azou, falou: os caras vão me pegar agora, porque o próprio que ele defendeu foi para cima dele, falou: você está achando que você manda, né? Então a sua ação, né, talvez ali foi mal interpretada, foi mal entendida pelo povo. O povo não era um povo ruim, chato, né, que reclamão, e Moisés Deus tem que tratar a vida dele, todo um processo. Pedro é um exemplo clássico disso, né, de transformação mesmo, de mudança de comportamento na vida dele, de deixar de ser aquele homem explosivo, né, e passar a ser um homem mais tranquilo, né? O grande problema da gente é que a gente não tem muito relato assim das partes finais da vida de Pedro. Mas Pedro, por exemplo, para administrar a igreja, ele era o presidente do concílio da igreja. Não fica muito no conceito de mansidão. Ele volta para trazer a igreja, né? E vai discutir com Paulo, vai ter todo um perrengue ali, depois eles se acertam lá na frente, mas ele continua com esse comportamento de imposição, de mandar. Ele fala: aquele comportamento daquele agressivo, talvez ele não tenha mais, moldou o caráter dele, mas o comportamento dominador ele tem. Mas né? Pode ser manso dominador? Pode. Deu essa característica pra ela. Porque assim, manso não é atrelado a recessivo. Não vai aceitar tudo, não é ouvir. Cada pessoa tem Uma brecha pra nós. Então, mas agora eu nem falei porque Vai lá. Eu estava falando, eu acho que assim, não é que nem as pessoas falaram que fica por dentro. Não, eu acho que às vezes a pessoa tem uma mansidade melhor que a outra. Ah, Por exemplo. sim. É nesse sentido que eu estava querendo dizer. Eu acho que é uma cara. Daí é domínio próprio. É domínio próprio. É. Mansidão. Isso. É outra característica. Mansidão é o espírito. Só o espírito que pode fazer. Em geral, o entendimento. Pode dar paz e fazer você ficar tranquilo e não reagir a alguma situação. Agora, domínio próprio é outra coisa. Pode ter domínio próprio e estar por dentro explodindo, mas teve domínio próprio. A gente estava dando um estudo em cima de temperamentos, né? E cada temperamento, são 4 tipos de temperamento. Cada um tem as suas forças, ou seja, as suas qualidades, e tem as suas fraquezas, né? Então, por isso que aí o Espírito Santo ele age de forma diferente. Então, aqui, alguns temperamentos, o Espírito Santo tem muito trabalho, vamos dizer assim. E com outros tem trabalho dobrado, né? Então, e aí é onde o Espírito Santo ele age em todos os tipos de temperamento, mas de formas diferentes. Porque cada temperamento tem um tipo de reação, um tipo de fraqueza, né? E no caso especificamente da mansidão, exatamente é um pouco do que a Ariane falou, né? A pessoa às vezes faz algo contra você e você tem um domínio próprio, você não reage, né? Mas por dentro, o que você sente? Você sente raiva ou você sente tipo uma compaixão? Aí define a mansidão. Né? Às vezes a pessoa que é mais agressiva, ela sente raiva. A que não é agressiva, às vezes ela sente ressentimento. Mas sentiu um sentimento ruim de todo jeito. É a mesma coisa. Pecou do mesmo jeito. Um tá com raiva, outro tá ressentido, mas Então, os dois então, não então, estão às vezes a pessoa que está do outro lado, ela percebe uma coisa só. Mas você pode ter várias reações diferentes que na realidade a mansidão você só vai saber. Então, a Bíblia vai nos orientar, por exemplo, a gente vai chegar aqui na questão das provocações. Você tem 3 alternativas. Você se cala, você explode ou você responde mansamente. Isso que eu ia falar aqui.
né? Assim, a minha natureza sempre foi explodir. Eu não sei quantos anos o Espírito Santo vai precisar melhorar tudo aqui, mas eu já consigo me calar. Para mim é uma grande conquista. No momento de ser provocado, eu tenho que ficar quieta, eu me calar. Até porque eu penso, não, hoje eu sou diferente, não posso explodir desse jeito. E agora, responder mansamente, esse aqui para mim é uma... Esse é o exercício que o Espírito Santo vai trazer. Esse aqui vai ser redobrado. Porque o texto aí que está... O texto que está citado aí, de Provérbios 15:1, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, põe um foguinho ali. Né? Põe fogo. Agora, a resposta calma desvia a fúria. O cara vem para você com 10.000 pedras na mão. Você dá uma resposta para ele calma. Você dá um tapa de luva de pelica, né? Ele vai sentir como na realidade, ele vai desviar a fúria. Vai se sentir mal em relação àquilo, né? Agressivamente. Eu não consigo. Isso é isso que eu tenho que mudar muito. Porque eu não consigo ser a mesma pessoa depois. A menina trabalha comigo, é uma menina muito doce, sempre foi, né? E esse dia ela pisou uma bola muito pesada comigo. Ela veio falar comigo, veio pedir perdão, eu falei, eu te perdoo, né? Deus mandou perdão, eu te perdoo. Ela falou, mas eu sei que as coisas não vão, porque a gente já trabalha junto há 10 anos. Ela falou, eu sei que as coisas não vão ser mais como era. Sabe, eu tenho tentado, gente, Deus sabe o quanto eu tenho pedido, o quanto eu tenho lá, mas eu não consigo ter a mesma relaxar, sabe? Relaxar. Você ficar na presença da pessoa, eu não consigo. Olha que tá difícil. É uma luta. Eu sei o que é isso. A mansidão acho que tem muito a ver com amor também, né? Esse amor de ver, de entender, de prever reações. Até no estudo lá eu citei meu pai. Eu creio que meu pai era um cara manso, né? E minha mãe dizia que ele não era. Ele ficou depois que ele se converteu. E ele era o tipo de cara que... não conhecia também, então... eu conhecia, mas não lembro. Só eu que dizia isso. Mas eu lembro que meu pai era do louvor, né, também. Então, teve uma época que a gente tinha uma equipe muito boa, assim, mas uma equipe com pessoas com personalidade muito forte, assim. A gente tinha Rubinho e Silas no mesmo grupo, pensa. Então, às vezes, uns pega pra capar, assim, uma brigaiada, e meu pai vinha e falava um negócio, daí uma irmã começava a chorar, né? Porque ele vinha e parece que quem é manso, ele consegue enxergar a figura como um todo, assim, e fala um negócio, aquela situação já acabava e já pacificava a coisa. E isso aconteceu muitas vezes, porque tinha muita briga naquela época. E meu pai sempre vinha com uma palavra, era aquela palavra... A resposta calma, né? Mas não é aquela palavra assim que você vai fazer o cara calar a boca, não. Você vai desarmar ele desarma, ele cai, parece que cai nesse... Eu acho que tem muito a ver com amor, essa pessoa entende, vê além da reação da outra pessoa e consegue, com amor ali, desviar a raiva. E não mas meu pai era um cara muito duro, assim, ele pegava para puxar a orelha do louvor, até quem era líder baixava a orelha, e ficava todo mundo quietinho, mas sem levantar a voz, sem brigar comigo, com a gente, ele brigava. E aí, sempre foi muito duro, mas não tem a ver, a mansidão não tem nada a ver com o cara de ser duro, de ser firme, de ser... A palavra é com calma, né? Corretiva, você não vai se calar, é correção, mas ela é levada... Você tem que estar sempre levando aquele versículo, não é contra a carne ou o sangue, Mas por... Então tem coisa que eu acho que é o que Jesus na hora deve ter
Sim. Tem que lutar contra eles. O negócio é espiritual. É espiritual. Algumas vezes vai ser espiritual, algumas vezes não. Tem a consciência, né, do que está acontecendo. Isso aí tem que ser o Espírito Santo. Ele é uma condição para a gente ter paz de espírito, né? Para você ter essa paz que as pessoas não compreendem, né? Que o ser humano comum, entre aspas, assim, né? não administra isso, não consegue entender. A mansidão é que vai gerar essa paz dentro de nós, dentro da nossa vida, né? O salmista lá no Salmo 37, ele diz que os humildes receberão a terra por herança, né? Por herança, e desfrutarão de um bem-estar pleno, os humildes, né? Por isso que bem-aventurados os humildes. Aí Jesus nas bem-aventuranças ele vai relatar todo esse perfil que ele está ensinando, que ele está mostrando pelo seu caráter, ele vai mostrar nas bem-aventuranças. E eu acho interessante que ele fala assim, ele fala bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, fala manso, pacificador, Sim. né? Quase similar. Qual que é a diferença de manso para pacificador, né? Sei lá, o pacificador promove a paz onde ele está, e o manso, sei lá, é nele mesmo. Eu penso assim. Mas aí ele fala, bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Aí você pensa, como que o Tiago falou do pai dele? Ele era manso, mas tinha fome e sede de justiça. Né? Como é que, né? E às vezes a gente vê uma pessoa com fome e sede de justiça e fala, mas ele é manso, mas ele tá. Mas não, a justiça fala no coração dele. Mas nem por isso ele deixa de ser manso, ele continua sendo manso. Mas ele tem fome e sede de justiça. Quando ele ganha justiça, ele vai se posicionar, ele vai ficar quieto. O interessante da justiça, que não é a justiça do meu padrão, mas é a justiça divina, né? Porque às vezes a justiça minha vai fazer eu ser irado, né? É o olho por olho, dente por dente. Essa justiça não é a justiça divina. A justiça divina é um padrão diferente, né? Então, esses critérios, Jesus está nos mostrando ali. Que ele viveu, pregou, deu um sermão e falou, vocês podem viver. E vocês são bem-aventurados, felizes vocês serão, se fizerem isso. A gente pegar uma figura que não é evangélica, no contexto protestante, mas sempre que se cita os personagens para a gente falar de momentos atuais, né, de tempos nossos, Madre Teresa. Você falar de Madre Teresa, uma mulher que abriu mão de tudo, viveu a simplicidade, viveu o amor na essência do amor, viveu para servir. Então, você fala assim, outro que não é nem cristão, Gandhi, né? Mandela, bravo, mas vivia para quê? Para um ideal de um povo maior. Enfrentou, né? Entendeu? Ali você vê, são figuras humanas que são tratadas dentro desse caráter, dentro dessa postura. Então a característica de um manso, ele é compreensivo, ele compreende a diferença do outro, sabe que o outro vai demorar um pouco mais para chegar naquele estágio. Tem gente que vai demorar mesmo, né? Porque a gente é mestre em apontar dedo, né? A gente é mestre em trazer e querer que o outro seja igual a gente, assim, e não é, né? Nós reparamos no cisco, né? Jesus vai dizer, né? Repara no cisco, no olho do outro, lá você vê, mas você não vê a trave que está no teu, né? E tem que tomar cuidado com isso, nós precisamos ser compreensivos, não crítico, né? Compreensivo, saber que o outro tem um tempo, tem a maturação, ninguém vai chegar no mesmo estágio no mesmo tempo. A gente gostaria, imagina uma igreja só de pessoas mansas, nossa, que benção, céu, né? Recolhe, Deus, recolhe, mas não é, a gente tem problemas, não é perdoador, é característica de um manso, perdoador. E aí que está escrito lá em Mateus 23, 34? Alguém sabe o que está escrito em Mateus 23, 34? Sem abrir? Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É Mateus ou é Lucas? É Lucas, 23, 34. Por isso que eu perguntei. É Lucas. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É difícil, né? Complicado.
Está lá pregado na cruz nessa hora. Toda a humilhação que ele passou. E fazer essa oração, 2 ladrões, um de cada lado. É toda uma visão difícil, né? Fala. Aí toda vez que ela vem falar alguma coisa, eu falo isso daí pra ela. Perdoa que ele não sabe o que ele faz. Ai, ai. Ele não sabe o que ele faz, entendeu? Eu falei, ele não é liberto e tal. Então, as coisas que ele faz às vezes ele nem percebe que tá fazendo, né? E ela já fica, mas isso e aquilo, eu fico falando pra ela as coisas. Ela sempre sinto isso, né? Pois é. É porque na realidade a vida do não cristão, né? Às vezes ele tem algumas ações que precisam. Aquele que é mais forte precisa ter a força de caminhar, segurar, levar, senão desiste logo, né? Aí entra a questão da outra característica, a tolerância, né? Tolerar não é fácil tolerar. Ser tolerante é um negócio difícil. E a última é não reage, mas age. Que a reação Uma vez o pastor logo que é... lá na igreja central, foi um rapaz pregado na igreja, não era nem quem era. Teve uma frase que ele falou que eu nunca mais esqueci, né? Toda vez eu falo para mim mesmo isso. Que o verdadeiro cristão você conhece pela reação, não pela ação. Porque a ação ela é pensada. Você pensa para agir, a sua reação não. Não, é instintivo. Na hora, então o verdadeiro cristão foi pronto, eu vou morrer. Então. Como não reagir, né? Como não reagir a um insulto? Como não reagir a um tapa na cara, né? Como Jesus fala, dá outra face. Como não reagir? O cara está te obrigando, você fala, eu vou 2 milhas. Você não é uma só, não, eu vou 2, eu vou. Não reagir e agir, porque a ação é o que você falou. Se precisar, você anda mais 2. Então, mas a ação é o que a Ediane falou, você vai pensar. Você vai pensar para falar. Se você dá aquela pegada logo depois, por que você se arrepende depois? A frase é assim, a ação mostra quem você quer ser. E a reação mostra quem você quer. Aí piorou, né? O negócio aí tá pior. Aí piorou, né? Ia ficar pior, né? A gente não pode olhar para o outro. Eu acho assim, a nossa referência é sempre Jesus, não as outras pessoas. Então, a frase então pode ser para não piorar, mas para melhorar. Para melhorar, a gente então a ação é o seguinte: seja radical com você e tolerante com os outros. Aí, se você for radical com você, bom, eu faria isso. Qual era o meu comportamento? Aí a questão é mais. Eu tolero porque o Tiago sabe como é o Tiago, né? Não, vou tolerar, porque, né? Entendeu? É uma. É.